Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos que nos acompanham ao vivo, agora por essa live aqui no Facebook. Meu nome é Olívia, né? Para quem está acessando agora pela primeira vez esse canal de transmissão de bênçãos, né? Da palavra de Deus. E nós estamos aqui para ministrar a aula da Escola Bíblica de hoje, da classe dos jovens. Hoje nós estamos com um tema maravilhoso, estamos estudando o livro de Josué, né, Tempos de Conquista, e a nossa lição hoje é a lição número 2, que tem como título O Chamado de um Líder. Na realidade em que nós estamos vivendo hoje, nos últimos dias, com essa questão do coronavírus, nós ainda não estamos tendo as nossas aulas presenciais. Então, desde a semana passada, nós estamos usando as plataformas digitais para estar transmitindo a palavra de Deus, né? E hoje não é diferente. Eu já queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos ao vivo, né? Estamos aqui já com algumas pessoas nos acompanhando, a irmã Expedita, né? Irmã Expedita, a paz do Senhor, louva a Deus todos os dias pela sua vida, viu? O irmão Kelvis, saudades, irmão Kelvis, um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Eu queria aqui conclamar todos os jovens que estão nos assistindo agora, quem entrar primeiro aqui da MUPADET, que são os jovens da Assembleia de Deus, Templo Central aqui de Monsenhor Tabosa, vamos começar a compartilhar o link também do Facebook para os outros jovens, colocar no grupo do WhatsApp, para que todos possam assistir, para que todos possam participar. Gostaria muito da participação dos jovens com a gente, interagindo aqui nessa aula, que tem um tema maravilhoso, né? Um tema que nos ensina como atender ao chamado de Deus e que nos diz também que todos nós somos líderes, né? Todos nós somos líderes na obra de Deus, porque Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos, né? De todas as nações. Então, cada um de nós também é um líder, cada um de nós também é um professor e nós aprendemos, né? Todos os dias uns com os outros. Eu fico muito feliz por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos. Então, você que está acompanhando agora ao vivo, já temos aqui 10 pessoas assistindo ao vivo essa aula e tiver algum jovem já com a gente da MUPADET, por favor, compartilhe o link lá no grupo do WhatsApp, tá bom? A Laís, irmã Laís, a paz do Senhor, tá certo? Vai logo compartilhando para que todo mundo possa participar junto com a gente. Confesso que estou com uma saudade imensa de estar na igreja. É uma experiência diferente estar ao vivo agora ministrando para vocês. É diferente você estar em uma sala de aula, mas eu creio que quem nos capacita é o Senhor. É Ele que nos usa, né? Então, vamos começar a nossa aula. Estou aqui aguardando chegar mais gente, mais alunos, para estarem nos acompanhando, os jovens, né? Para que ninguém perca nem um minuto do que Deus tem para falar aos nossos corações através da sua palavra. Quero pedir também a você que está nos acompanhando ao vivo agora, que ainda não se inscreveu no canal do YouTube, o canal Olívia Melo. Nós temos um canal lá no YouTube também, então você pode se inscrever nesse canal do YouTube, tá certo? Você coloca lá Olívia Melo, serva do Senhor Jesus, você clica, né, curte e clica no sininho, se inscreve no canal. A gente vai estar também colocando esse vídeo da aula de hoje, vai ficar salvo e a gente vai estar também postando no canal do YouTube para aquelas pessoas que vão assistir depois, não vão poder estar assistindo a aula agora com a gente, tá certo? A irmã Sofia também já está ao vivo com a gente, estamos com muitas saudades, o irmão Mateus, o irmão Bruno, que Deus continue nos abençoando grandemente, viu? Quero muito que vocês possam participar com a gente, interagir com a gente também aqui nesta aula da classe dos jovens, o chamado de um líder. Para quem já tem o material online, né, que a gente disponibilizou, você pode estar aí acompanhando pelo seu material, se não você pega a sua Bíblia, que é o nosso manual, né, que vai estar nos guiando durante esta aula. Vamos fazer uma oração para agradecer o Senhor Jesus nesse momento, por essa oportunidade que Ele nos dá? Pai amado e querido, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, porque mais um dia o Senhor nos permitiu estar na tua presença. Deus, nesse momento, nos colocamos à disposição do teu reino para realizar a tua obra, Pai.
Nada de nós sabemos, mas aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações e na nossa vida é o que nós queremos transmitir para várias pessoas que nesse momento, Senhor Jesus, estarão assistindo esta aula junto com a gente. Pai, me usa como instrumento teu aqui na terra para ensinar mais de ti, para aprender mais de ti. Que vidas sejam alcançadas e transformadas através da tua palavra nesta noite. É o que nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos no nome santo do Senhor Jesus. Amados, essa questão de usar a plataforma digital também nos aproxima, né? A gente costuma dizer que tem saudades de estar na sala de aula, mas está nos aproximando. Olha quem está com a gente, o irmão Galileu. Irmão Galileu, que saudades. A paz do Senhor Jesus, meu amado, que Deus te abençoe. A irmã Gabriele também. São os jovens aqui da nossa igreja que, por algum motivo, tiveram que ir embora, né? Trabalhar, estudar e ter crescimento aí na vida e que a gente não pode estar com eles na sala de aula, quando a gente está presencialmente, de corpo presente, mas hoje olha o que o Facebook nos faz, o YouTube nos faz, as redes sociais nos faz. Então Deus sabe de todas as coisas, né? Ele usa também desses instrumentos para a gente se aproximar também. Então, matando a saudade também dos nossos alunos, professores e colegas que estão com a gente também agora nesse momento. Vamos lá, vamos à palavra de Deus. Vamos ao texto do dia, lição 2 da classe dos jovens, o tema é o chamado de um líder. E o texto do dia diz o seguinte: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. Vamos repetir o texto do dia? Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor Jesus. O que nós já estamos vendo aqui no texto do dia é uma ordem do Senhor a Josué, né, que é o livro que nós estamos estudando na classe dos jovens. E ele diz em 3 versículos, no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 9, né, aqui do livro de Josué, ele diz: esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor Jesus nos manda ter atitude, ele nos manda se esforçar para fazer a sua obra e se animar mesmo diante das dificuldades. Então, a primeira lição é: eu tenho que me esforçar, tenho que ter as minhas atitudes, né? Ter atitude não vai adiantar eu ficar de braço cruzado, não vai adiantar eu ficar esperando tudo passar. Eu preciso fazer minha parte também para liderar, assim como o Senhor Jesus me chamou. E tudo isso com o quê? Com ânimo, né? Com alegria nos nossos corações, de estar servindo a esse Deus que é fiel, que nos prometeu uma vida e uma vida eterna em abundância, independente das dificuldades e dos problemas que a gente tenha que enfrentar. E a síntese da aula de hoje é o seguinte: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, ele garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Como esse Deus é maravilhoso, né, irmãos? Se ele te chamou para fazer algo na obra dele, se ele te chamou para fazer algo aqui nessa terra, vai aparecer as dificuldades, vão aparecer os obstáculos, mas ele nos garante o quê? A graça suficiente para que a gente possa suportar as lutas, né, que irão aparecer. E foi assim com Josué. Josué, nada mais, nada menos, foi o líder que teve que assumir o lugar de Moisés. E como é difícil assumir o lugar de Moisés, um servo do Senhor Jesus, fiel a Deus, mas que conduziu um povo ali numa caminhada de vários dias, de vários anos, um povo que murmurava, um povo que desobedecia, e Moisés viveu o milagre da abertura do Mar Vermelho, o povo atravessou aquele mar, mas Moisés não chegou à terra prometida, né? Nós vamos estar estudando também na lição de hoje que logo no início, logo de cara, o Senhor escolhe líderes
Os líderes que o Senhor Jesus escolhe, eles morrem, mas a obra de Deus não pode parar. E a lição que a gente tira daqui, já dessa introdução e desse início, é que tem muita gente no nosso meio, ou no nosso dia a dia, na nossa vida secular, ou na nossa vida espiritual, que acha que é insubstituível. E nós não somos insubstituíveis. Se não tiver a irmã Olívia para ministrar a palavra de Deus na classe dos jovens, vai ter outro irmão que vai poder estar ministrando. E aqui eu falo diretamente para os jovens nessa lição, porque tem muito jovem, às vezes, que almeja chegar a uma liderança ou a um cargo mesmo na igreja, e quando chega lá acha que é insubstituível. E o Senhor Jesus vem nos mostrar que não, que ele escolhe, que tem o momento final da gente encerrar a nossa carreira, né? De combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé, e ele coloca outras pessoas no lugar daquilo que ele tem preparado para ser realizado na obra dele. É a outra lição que nós já estamos aprendendo, né? A aula já começou e nós já estamos aprendendo. Se você tiver aí caneta e papel e tiver tempo também para estar aí anotando, escrevendo as referências bíblicas que nós vamos estar trazendo no decorrer dessa aula, seria muito bom também para você e para mim nesse nosso crescimento espiritual em que nós estamos tendo na oportunidade dessa aula, né? É o texto bíblico da nossa aula de hoje, amados irmãos, está em Deuteronômio, capítulo 34, vai do versículo 1 até ao 9, tá certo? A gente vai estar fazendo leitura da palavra de Deus daqui a pouquinho. Então, você vai abrindo a sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 34, do versículo 1 ao versículo 9. Nós vamos estar fazendo leitura do texto bíblico da lição de hoje da classe dos jovens, que tem como tema o chamado de um líder. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, deixa eu ir mandando aqui um abraço especial para quem está nos acompanhando. Irmão Maicon, a paz do Senhor Jesus, na sua princesinha, na sua esposa, na sua família em Santa Quitéria. Quem também está com a gente é a Luzia, lá no Rajado, a irmã Régia, do Mercadinho Ideal, a irmã Liduína, a paz do Senhor Jesus, tá bom? Vão colocando aí o amém, o glória a Deus, o presente, né, na aula. Muitas pessoas nos acompanhando agora e a gente fica muito feliz e grato a Deus por esta oportunidade, por essa interação que o Senhor Jesus nos permite nesta aula de hoje, tá bom? Amados, vamos fazer leitura da palavra de Deus? No nosso texto bíblico, Deuteronômio 34, do 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar último, e ao sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar, e disse-lhes o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. O versículo 6 diz, e o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias as campinas de Moabe, e os seus olhos nunca escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. E Josué, versículo 9, e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Aqui na leitura do texto bíblico de hoje, a gente vê que Moisés encerra a sua carreira e Deus comissiona a Josué
a liderar aquele povo que era para ter chegado na terra prometida e que não chegou porque foi desobediente e murmurador à palavra do Senhor Jesus. E aqui a gente já tira outra lição, a qual eu já falei várias vezes na nossa sala, né, na classe dos jovens, que a murmuração, ela afasta as bênçãos. E a gratidão, ela atrai as bênçãos. Por que que aquele povo ficou dando volta ali no deserto, andando em círculo? Porque era um povo que murmurava. E a murmuração faz com que a gente ande em círculo, não saia do lugar. Então a gente já aprende aqui que não devemos murmurar, devemos sim agradecer. Quanto mais gratos fomos, mais bênçãos o Senhor Jesus tem para minha e para a sua vida. E a gente aprende também aqui, já no primeiro tópico, né, que fala Moisés morreu, que já é o primeiro tópico da nossa lição. E a palavra de Deus diz que Moisés, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, era um servo do Senhor. E não existe ex-servo do Senhor, como existe ex-governador, ex-presidente, ex-prefeito, né? Mas não existe ex-servo. Uma vez servo, sempre servo, né? Moisés, ele foi ali um servo do Senhor Jesus fiel, né? Mas que Deus tinha um plano ali também para a vida de Josué. E aqui eu queria que você anotasse. Tem caneta e papel? Então anota aí essa frase, ó. Não é difícil começar bem uma jornada. Difícil mesmo é terminar bem. Lição prática para mim e para a sua vida. Não é fácil começar uma caminhada. Difícil é terminar bem. Principalmente se essa caminhada é na obra do Senhor Jesus, é nos planos que Deus tem para a nossa vida. A gente às vezes quer se desviar pelos atalhos, a gente às vezes quer procurar o caminho mais rápido para chegar àquilo que nós pedimos ao Senhor Jesus, mas nós acabamos nos dando mal quando nós queremos fazer a nossa vontade e quando nós não esperamos pela vontade que o Senhor Jesus tem para a nossa vida. E essa vontade, você já sabe, né? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então nós precisamos saber que se nós fomos chamados e escolhidos para fazer algo nesta terra, nós temos que começar bem a nossa caminhada e terminar bem a nossa caminhada. Sabe como? Obedecendo a palavra de Deus, sendo gratos a esse Deus e seguindo o caminho do Senhor Jesus, né? Seguindo os caminhos do Senhor. E, irmã Olivia, onde é que eu encontro os caminhos do Senhor? Na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Ela é que nos diz o que vai acontecer um pouquinho mais na frente, né? Ela nos mostra tudo o que nós precisamos fazer, tá certo? Então essa é a primeira lição também que nós podemos tirar aqui já do tópico 1, que fala de um novo tempo, e o subtópico diz que Moisés morreu. O segundo ponto do primeiro tópico diz assim, ó, assuma a liderança. Antes da gente ir aqui para o Assuma a Liderança, eu tinha outra coisa para trazer para você, que está também nos acompanhando agora. Quando eu falo que não é fácil começar bem, difícil é terminar bem, né? É porque a gente enfrenta muitos obstáculos e devido a essas dificuldades, as pessoas acabam desistindo do caminho, né? Acabam tendo... Você já pensou em desistir de algo que você estava fazendo na vida ou na obra do Senhor e se decepcionou tanto e foram tantos obstáculos, tanto problema que você... eu vou desistir, não dá para mim não, né? A gente acaba querendo desistir, mas o Senhor Jesus, ele diz, esforça-te e tem bom ânimo. Foi assim que ele disse para Josué, é assim que ele diz para a minha vida, é assim que ele diz para a sua vida também. E nós também devemos viver cada fase e cada etapa do tempo de Deus na nossa vida. Não queimar as etapas, não pular as fases, também é importante, né? É outra lição que eu queria trazer aqui, porque a carreira cristã, se a gente for fazer leitura da Bíblia, em vários momentos da história do ministério de Jesus e dos servos do Senhor Jesus que foram inspirados para escrever a Bíblia, foi uma carreira de perseverança, amados. A carreira cristã não é uma carreira daquelas pessoas que chegam primeiro, não é uma carreira daquelas pessoas que são maiores, porque no reino de Deus o maior é o menor. Jesus usa o pequeno para confundir o grande. Aqueles que estão atrás é os que chegam primeiro, os últimos serão os primeiros. Então, não tem quem chega primeiro, não é isso. O mais importante na carreira cristã é perseverar. Caiu, levantou. Errou, pediu perdão, reconheceu de todo o seu coração que estava errado, não erra novamente e segue caminhando. Tá difícil hoje?
vai buscar a Deus. Ai, irmã Olívia, mas hoje não dá certo, eu não estou conseguindo nem dobrar os meus joelhos, eu só sei chorar. O Senhor Jesus ouve o teu choro, a tua lágrima, Ele entende tudo que tem no seu coração, tudo aquilo que você tem que oferecer e entregar para Ele. Queridos, quem conhece a nossa igreja, a Assembleia de Deus aqui em Monsenhor Tabosa, conhece a irmã Terezinha de Jesus, né? É a nossa anciã, acredito que é uma das irmãs mais antigas que nós temos na nossa igreja. E a irmã Terezinha, ela é um exemplo de perseverança na fé. E aí eu quero falar aqui de congregar na igreja, né? A irmã Terezinha de Jesus, eu não sei quantos anos ela tem, mas deve ter muito mais de 80 anos. E a irmã Terezinha, ela esteve muito doente, esteve em Sobral, internada. E a gente acreditava que ela não ia mais voltar para a igreja, a congregar como ela congrega todos os cultos. Mas, irmãos, vocês acreditam que para a honra e glória do Senhor Jesus, a irmã Terezinha saiu de um leito de hospital e a primeira oportunidade que ela teve, ela estava no culto. Sentada no último banquinho, lá atrás, a nossa igreja é grande, ela não conseguia, debilitada pela questão dos passos, de andar até o lugar dela no conjunto de senhoras, mas ela estava lá na igreja nos dando exemplo de perseverança, exemplo de fidelidade na obra do Senhor Jesus. E a vida cristã, a carreira cristã é de perseverança. Sabe quem é que vai receber o galardão? É quem perseverar até o fim. Sabe quem é que vai conseguir entrar na terra prometida? São aquelas pessoas que não desistem no meio do caminho. São aquelas pessoas que perseveram, mesmo diante de todas as dificuldades, continuam sendo fiéis ao nosso Deus, que é maravilhoso e grandioso nas nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor Jesus. Queridos, o tópico 2 fala o seguinte: assuma a liderança. O Senhor falou com Josué: levanta-te, pois, agora. Esse era um momento singular da vida de Josué, um homem acostumado a servir a Moisés e que agora recebe uma ordem dispar: levanta-te. Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal para realizar a sua obra, lembrando de que o Senhor sempre colocará em lugares estratégicos pessoas que confiam inteiramente nele. Josué nunca resistiu a Moisés, ou mesmo criticou, mas sempre se manteve inteiramente submisso ao seu líder, por isso, no tempo certo, Deus o exaltou. Vamos aqui para a lição que nós vamos tirar aqui desse tópico 2, né? Que é a questão do tempo ideal. Nós já aprendemos e já vimos também, muitas pessoas já acompanharam em doutrinas, né, na nossa igreja, a diferença do tempo de Deus para o tempo cronológico, né? Cronos, que vem de tempo, significa o tempo cronológico, é o tempo que a gente vive, mas o tempo de Deus no grego é kairos. E aqui ele fala exatamente desse tempo. É de conhecer o tempo ideal de Deus. Nós temos que viver esse tempo. Saber que quando nós fazemos a obra de Deus no tempo dele, quando nós temos paciência no Senhor, esperamos nele, o tempo dele nas nossas vidas, tudo dá certo. Porque, queridos, bênção só é bênção quando é no tempo de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos para as referências bíblicas. Provérbios 10, 22 e Eclesiastes capítulo 3. No Provérbios, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia também, enquanto você abre a sua Bíblia aí. Provérbios 10 e o versículo 22 diz assim, ó: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então, quando é de Deus, quando a gente vive o tempo de Deus e essa bênção chega na nossa vida no tempo de Deus, ela é completa. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Algumas pessoas já conhecem o meu testemunho de vida, principalmente o meu testemunho da minha gestação, né, da Livinha, que é a minha filhinha que tem 1 aninho. Aqueles que não conhecem ainda podem acessar o canal do YouTube. Lá eu estou contando o meu testemunho. Tem um vídeo lá só do testemunho da minha gestação. Foi no tempo de Deus, amados. Porque foi muito tempo esperando para gerar.
E eu queria as coisas a tempo e a hora, era do meu jeito, era do jeito que eu queria. E quando era do jeito que eu queria, não dava certo. Eu só me decepcionava. Mas quando eu passei a viver o tempo de Deus, Ele me entregou a minha bênção completinha, do jeitinho que eu pedi a Ele. Ele ouviu o meu clamor, a minha oração e me deu ali a minha bênção, que é a minha filha, né? Que é a Livinha, e que para quem quiser ouvir a história do testemunho todinho, tá lá no canal do YouTube. É só você ir lá, se inscrever e ouvir. Também tem um vídeo lá contando esse testemunho, fora outras bênçãos que, graças a Deus, a honra e a glória para Ele, vem nos acompanhando no decorrer desta caminhada cristã, né? E lá em Eclesiastes, todo mundo conhece o capítulo 13, há um tempo para tudo, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então aqui, quando o Senhor Jesus diz, Josué, levanta-te e assume o teu posto, é porque era chegado o tempo de Josué liderar aquele povo. E não era fácil, amados, era difícil. Assumir ali o lugar de um líder como Moisés não era fácil. Mas o Senhor Jesus disse para Josué, vai que eu estou contigo, eu não te desamparo. E ele ainda diz também, lá em Josué, para quem já teve a oportunidade de fazer a leitura aí do livro de Josué, e é muito bonita a história, né, do chamado de Josué, e nós estamos acompanhando também aqui nessa lição. O Senhor Jesus diz lá em sua palavra que onde colocar a planta do seu pé, eu abençoarei. Então era promessa de Deus. E nós temos um Deus que promete e que cumpre. Ele não é um Deus que promete e não cumpre. Ele não é um Deus de mentira. Ele não é um homem que te prometeu alguma coisa e não vai realizar na tua vida. Outra lição que nós tiramos aqui. Se tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, se ele te prometeu algo, ele vai cumprir na tua vida. Olha, enquanto você estiver ouvindo, né, promessas de pessoas aqui nessa terra, você vai se decepcionar. Mas quando você conseguir ouvir a voz de Deus e Deus te disser o que vai fazer na tua vida, o que Ele tem plano para ti, pode ter certeza que é a hora de você descansar e acreditar que o Senhor Jesus vai fazer. Porque quando Ele diz, quando Ele promete, Ele cumpre, queridos, aquilo que Ele promete nas nossas vidas. Eu também sou prova viva disso, né? Vamos ler os versículos aqui no livro de Josué, quando ele diz, esforça-te e tem bom ânimo. Versículo 6... versículo 7 e versículo 9. Só o iniciozinho do versículo diz assim, ó. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Versículo 7. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés o ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E no 9 ele diz, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Já imaginou, irmãos, ouvir isso do Senhor Jesus? Ele te dizer assim, ei, Galileu, vai nessa fé, viu? Esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo e eu não te desamparo. E se eu te mandei, é para você fazer, é para você obedecer, é para você meditar na minha palavra de dia e de noite e de dia, meditando nesta palavra, obedecendo o que ela diz, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Tudo irá bem na sua vida e você irá chegar na terra prometida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós temos que assumir a nossa liderança. Mas nós temos Sofia, Ana Laisa, Ayrton, também irmão Ayrton que está nos ouvindo. Mas nós temos que esperar o tempo de Deus. No tempo dele, ele vai colocar você estrategicamente no local que ele escolheu para que você vivesse e fizesse a obra dele aqui na terra. No finalzinho do tópico 2, do capítulo 1, ainda diz assim, ó, Josué nunca resistiu a Moisés, ou mesmo criticou, mas sempre se manteve inteiramente submisso ao seu líder. Por isso, no tempo certo, Deus o exaltou. A lição que aprendemos aqui é que nós não temos que criticar os nossos líderes espirituais. Nós não temos que estar preocupados, né, ou resistindo àquilo que estão nos ensinando, né? E aqui a gente fala das nossas lideranças como o nosso pastor, como os nossos líderes de mocidade, né? Nós temos aqui a irmã Mariana, a irmã Adalberto, eu, a irmã Olívia.
E a gente Deus às vezes não, eu tenho certeza que Deus tem planos na vida de muitos jovens aqui dessa classe dos jovens da Mupadete e de você também que está nos assistindo agora aqui pelo Facebook. Mas sabe, Deus, ele tem um plano na sua vida. E se ele vai te usar para ser um líder de mocidade, por exemplo, no tempo certo ele vai te colocar. Então, ser submisso, respeitar, obedecer, é algo também que nós temos que aprender e tirar dessa lição aos nossos líderes. Porque atendendo a isso, obedecendo, reconhecendo, aprendendo a cada dia mais com os nossos líderes, com certeza no tempo certo o Senhor irá nos exaltar e nos colocar no lugar onde ele escolheu e não onde o homem escolheu. E aqui eu queria falar sobre 3 tipos de obreiros, certo? Que foi algo que eu aprendi também quando eu estava estudando essa lição. Existem 3 tipos de obreiro. Existe o obreiro oferecido, existe o obreiro sorteado e existe o obreiro chamado, que é o que nós estamos estudando aqui na lição, né? O chamado de um líder. E aqui eu posso colocar esses 3 tipos de obreiros, né? O obreiro oferecido é aquela pessoa que força a barra. Como assim, irmã Olívia? Como tia Loló, como muitos me chamam aqui. Como assim? Aquele que força a barra, aquele que dá um jeitinho para tudo. Ah, é porque eu quero chegar nesse lugar, eu quero almejar esse cargo. Às vezes não só na igreja, mas também na vida secular. Passa por cima dos outros, não está preocupado se vai machucar ninguém, só para assumir um cargo ou uma posição. Esse é o obreiro oferecido, né? E não é o exemplo de obreiro que a gente quer ser. Não, esse obreiro oferecido aqui, não acredito que você, eu não quero ser assim. Acredito que você também que está aí do outro lado não vai querer ser desse jeito, né? E esse obreiro, ele precisa evitar os 2 extremos. Tem 2 extremos aqui que a gente aprende, que é aquele de forçar a barra, né? Ele força a barra para estar ali, mas tem também o outro extremo, aquele que Deus chama, ele te chama, ele tem um chamado na tua vida e tu foge. Não, não dá para mim não. Deus mandou eu fazer isso, mas eu não vou fazer não, porque eu não tenho capacidade. Queridos, anote aí. Se Deus te escolheu para ser um líder, ou se Deus te escolheu para qualquer lugar na obra dele, ele te capacita a isso. Não temas, não fuja do chamado do Senhor Jesus. Se ele te chamou, ele vai te capacitar. Foi ele que te colocou exatamente aí onde você está, tanto na sua vida secular como na sua vida espiritual. Então, se ele te chamou, ele vai te capacitar. Existe o obreiro sorteado, né? A gente vê lá em Matias, como é o caso de Matias, lá em Atos dos Apóstolos, né? Em Atos dos Apóstolos, ali foi feito um sorteio para substituir Judas, né? Jogaram ali a sorte para substituir Judas, e foi o caso ali de Matias, né? Ele foi sorteado. Mas, já em Atos 2, com a descida do Espírito Santo de Deus, tudo o que era feito ali naquela época, em Atos 2, após a descida do Espírito Santo, quem dava a direção era o Espírito Santo de Deus, né? E o bom mesmo é estar sobre a direção do Espírito Santo de Deus e não sorteado entre homens. Às vezes tem aqueles que escolhem, eu vou aqui por mim, não vou nem orar, não vou nem pedir o discernimento do Senhor, vou colocar ali o fulano de tal para estar na escola bíblica assumindo a aula ou para estar liderando tal departamento, e às vezes não dá certo. Na nossa vida também é assim, porque tem muita gente aqui que não faz parte da escola bíblica dos jovens, né? Mas que está nos assistindo, nos acompanhando pelo Facebook em todo o Brasil. E às vezes na sua vida também as pessoas vão por si, sem buscar o direcionamento do Espírito Santo, sem buscar o direcionamento de Deus, e aí se torna um obreiro sorteado, escolhido por homens. No final também não vai dar certo. E o terceiro tipo de obreiro é o obreiro que é chamado a assumir a liderança. E esse obreiro que é chamado, assim como Josué, que é a lição que nós estamos estudando hoje, ele deve ser proativo. O que é ser proativo? É estar disponível para a obra de Deus em todas as ocasiões, em todos os momentos. Se você estiver precisando, se o seu líder estiver precisando de você, se coloque à disposição da obra do Senhor. Tenha certeza que na hora certa o Senhor Jesus vai lhe colocar na posição que ele escolheu para a sua vida. E queridos, como eu já falei no início dessa aula, a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é perfeita e ela é agradável. E ele nos ensina aqui
já no tópico 3, finalizando o capítulo 1 da nossa lição, que tem que ter iniciativa. Nós temos que ter iniciativa, ter atitude, que ir à luta. Porque nós já sabemos que a vitória é certa no final. Mas vai adiantar ficar de braço cruzado, sem fazer nada, paradinho? Vamos aqui ler o que diz o terceiro tópico. Diz assim, ó. O terceiro comando de Deus para Josué foi: passa este Jordão, tu e teu povo. Josué tinha que entrar na terra prometida, juntamente com o seu povo, e não haveria mais rodeios pelo deserto. Era hora de avançar rumo a Canaã. Passar o Jordão significava o rompimento com o imobilismo e a tomada de posição. Chegou a hora de Josué e seu povo seguir adiante. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Vamos lá para as lições que nós vamos tirar para a nossa vida prática desse ponto aqui, de ter iniciativa. Queridos, a palavra oração vem junto com orar e ter ação. Não adianta só orar. Nós temos que orar na hora certa e agir na hora certa. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, Moisés foi clamar ao Senhor Jesus. Ele foi orar a Deus. E você já viu Deus repreender alguém porque está indo orar? Mas o que foi que o Senhor Jesus disse ali para Josué, na hora que Josué foi orar? Ele disse: não é hora de clamar a mim. É hora de dizer a esse povo que marche. Que marche e que vá em frente. Porque tem horas que não é preciso você parar a ordem do Senhor para ir orar, duvidando daquilo que ele mandou. Se ele está te ordenando ir em frente, seguir em frente, é para você marchar, é para você seguir em frente, é para você não desistir, porque ele vai ter aquela hora, vai ter aquele momento na nossa vida em que nós vamos estar clamando e orando por algo, mas vai ter aquele momento em que nós vamos ter que estar agindo segundo aquilo que o Senhor nos respondeu, para que depois a nossa oração não seja mais de clamor, mas seja de gratidão a Deus pelos livramentos e pela vitória certa. Porque aqui, queridos, o Senhor Jesus já disse que Josué ia entrar na terra prometida com aquele povo. Então ele só precisava agora liderar aquele povo, ouvindo e seguindo a lei, a palavra de Deus, aquilo que ele estava escrito no livro da lei, e seguir em frente de cabeça erguida, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Assim também é na minha vida, assim também é na sua vida. Se o Senhor Jesus, ele te ordenou que você deve seguir em frente, que você não pode olhar para trás, nem para a direita nem para a esquerda, vá em frente, cumpra aquilo que o Senhor Jesus mandou, porque você também irá chegar na terra prometida. Tem horas que nós temos que tomar posse do que já foi pedido em oração, tá certo? Deus também, ele não vai usar para ser líder, e aqui a gente coloca também nesse ponto, aquelas pessoas que estão conformadas. Deus já me deixou aqui mesmo, eu sou apenas um jovem que senta no conjunto de mocidade e que todo domingo vou para a igreja, assisto o culto. Tá bom, eu aqui no meu lugarzinho, né? Vou ficar por aqui mesmo. Aí o Senhor Jesus vem e em sonho te revela que você vai ser um pregador. Aí você, não, vou ser pregador não, minha vida mesmo é ficar aqui, sentadinho, na minha cadeira, no conjunto de mocidade, sem fazer a obra de Deus. Querido, se Deus te chamou, se ele te avisou que você vai ser um pregador da palavra de Deus, tenha atitude, assuma a liderança e tenha iniciativa. Comece a ler a Bíblia, comece a estudar, comece a assistir vídeos, comece a procurar direção espiritual, comece a jejuar, comece a orar, porque se ele prometeu e se ele te falou, seja através de sonho, de profecias, ou usou algum irmão para te dizer que você vai ter uma posição no reino dele, você obedeça a palavra dele, siga em frente, porque você será abençoado. E o Senhor Jesus, assim como foi com o jovem Josué, ele é com o jovem Galileu, com a jovem Janúbia, com o jovem Ayrton, né? Com a irmã Eridan também, que está aqui com a gente agora, assistindo, acompanhando. Ele é comigo, ele é com você, tá certo? Então nós não podemos deixar de acreditar que quando Deus nos chama, para a gente fazer um resumo aqui do capítulo 1, Deus chamou a Josué para assumir, para continuar a obra dele, porque a obra dele não pode parar. Moisés morreu, Josué continuou. A segunda parte precisava assumir a liderança. E para assumir essa liderança, ele tinha que ter o quê?
uma coisa chamada atitude. Levanta-te, pois é chegada a hora, e atravessa o Jordão sem olhar para trás. É hora de lutar e de chegar à terra prometida. E tinha que ter também iniciativa, tá bom? Na nossa lição, o Pense diz assim, ó: por que Josué somente assumiu a liderança após a morte de Moisés? Moisés não poderia ter permanecido vivo? Aí o ponto importante responde, né? Deus sempre tem um plano e ele nunca erra. Quando o fruto está maduro, deve ser colhido. Então é chegada, muitas vezes, a hora também, é chegada a hora de encerrar. Deus tem um tempo certo para aquilo que ele escolheu para as nossas vidas. E ele coloca outras pessoas no lugar para dar continuidade à sua obra. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Vamos seguir em frente, né? Porque o tempo é corrido. Eu queria estar ouvindo também vocês. Na aula presencial é diferente, porque a gente vai falando, e vocês vão aí também interagindo comigo. Mas interajam aí também nos comentários, tá certo? Alguma dúvida que vocês tenham a respeito do tema, vão colocando aí o seu amém, o seu glória a Deus, vão engrandecendo o nome desse nosso Deus maravilhoso, vão acrescentando algo aí que vocês queiram acrescentar da lição também, para que outras pessoas possam acompanhar nos comentários. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos lá, queridos, tópico 2, conselhos para a conquista. Conselhos para a conquista. Não despreze ninguém. Primeiro conselho, não despreze ninguém. Deus ordena a Josué a conduzir todo esse povo, algo bem diferente do que se dissera acerca da geração anterior, da qual não entrou quase ninguém, a não ser o próprio Josué e Calebe na terra prometida. O Senhor aprovou a segunda geração de hebreus e por isso determinou que ninguém ficasse de fora da travessia. Josué deveria conduzir todos, independentemente de qualquer contingência, à terra prometida aos patriarcas. Certamente no meio do povo havia pessoas cobiçosas, como Acã, temerosas, negligentes, mas mesmo assim eles deveriam possuir a terra da promessa. E aqui é muito grande o texto, mas eu tive aqui que marcar, né? Você pode marcar também na sua lição, você que tem a lição, uma parte aqui para a gente dar uma ênfase maior que diz o seguinte: a sarça que Moisés viu no deserto do Sinai, a qual queimava, mas não se consumia, representa bem tal circunstância. Esse arbusto, como se sabe, bastante comum naquela região, era cheio de nós. Não produzia frutos comestíveis, a sua sombra não era grande, mas foi nele exatamente que o Senhor escolheu para se manifestar ao seu servo Moisés. Talvez para demonstrar que mesmo sem as melhores qualidades, poderia fazer um grande milagre através de seres vivos imperfeitos, como era a sarça. Diga-se, porém, que a imperfeição da sarça poderia ser sentida pelos homens, os quais esperavam dela algo mais importante para o consumo. Entretanto, as características pouco exuberantes daquela humilde planta eram suficientes para o Senhor usá-la gloriosamente naquele instante histórico. Glorificado seja o nome do Senhor. O que nós aprendemos aqui? Olha como é linda a palavra de Deus. E eu fico assim, renovada cada vez que eu posso ler e aprender de Deus. Acredito que você também que está aí. O Senhor, ele não se surpreende com as limitações éticas, morais e espirituais do homem, pois ele nos conhece muito antes do nosso nascimento. Glorificado seja o nome do Senhor. Sabe aquela pessoa que você olha e não dá nada por ela? Sabe aquele irmão que todo mundo observa na igreja e acha que aquele irmãozinho ali não tem futuro nenhum? Tem gente que pensa assim. Infelizmente, essa é a realidade. Sabe aquelas pessoas da sociedade que as pessoas desprezam? Que as pessoas humilham? Ou que as pessoas não estão nem aí, acham que não tem mais jeito? Ah, fulano erra tanto, eu já tentei ajudar várias vezes, aquele dali não tem mais jeito, não? Pois é exatamente nessas pessoas que o Senhor Jesus vai ter o seu olhar. E ele vai pegar essas pessoas a qual você não dá nada por elas, a qual a sociedade despreza, ele vai pegar essas pessoas e ele vai usar gloriosamente dentro da sua obra.
Ele vai realizar grandes milagres. E assim a gente pode ver nos lugares mais improváveis, com as pessoas mais improváveis. Foi assim que o Senhor Jesus nos mostrou, através do seu ministério aqui na terra, como eram realizados milagres na vida dessa pessoa. Então, se você, por algum motivo na sua vida, você que está aí me assistindo nesse momento, aprendendo mais de Deus nessa aula, você se acha uma pessoa frágil, você se acha uma pessoa que não é merecida do amor, do perdão do Senhor Jesus, ele vem nos ensinar através dessa palavra, que ele usa, ele nos surpreende porque ele não está interessado nas nossas limitações, ele não está interessado naquilo que nós fizemos, ele não está interessado nisso porque ele enxerga em mim e em você o que os homens não enxergam, ele enxerga em mim e em você aquele plano que ele tem para as nossas vidas, ele vê em você uma cantora da palavra de Deus, ele vê em você um pregador da palavra de Deus, ele vê em você uma grande profissional na área que você está estudando, naquela área que você está batalhando, e as pessoas não estão acreditando que você será um grande profissional, mas o Senhor Jesus, ele vem te dizer nessa noite, que se ele te escolheu, seja na sua vida secular ou na sua vida espiritual, ele vai te capacitar, ele vai cumprir o que ele tem prometido para a sua vida, ele vai usar as suas limitações para trazer da sua fraqueza a sua força diante da caminhada que você tem que enfrentar nessa vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Queridos, eu começo a falar de Deus e eu digo para vocês, debaixo do sangue de Jesus, que eu não preparo muito o que eu vou falar, porque sei que o Senhor Jesus vai usar as palavras certas para mim e para a sua vida nesta noite, nesta aula, para que a gente possa sentir a presença dele, o cuidado dele e entender que assim como ele foi com Josué, ele é nas nossas vidas também. Ele pega, ele escolhe as pessoas improváveis para realizar o que é planejado por ele, pelo Senhor Jesus nas nossas vidas, e grandes milagres acontecem. Aí você olha para aquela pessoa que você não dava nada e de repente diz assim, mas Deus usou. Mas meu Deus, como é que pode a vida do fulano ser tão abençoada? Né? Olha só como Deus mudou a vida daquele jovem. Olha só, aquela menina, não tinha quem desse nada pelaquela jovem. Hoje ela é uma serva do Senhor Jesus, aleluia. Hoje ela é uma cantora do Senhor Jesus. E Deus é lindo e maravilhoso. E ele tem um chamado para a minha vida e para a sua vida também. Glorificado seja o nome do Senhor. Então não despreze ninguém, querido. É o primeiro conselho, né? Conselhos para a conquista, para você conquistar algo, é não desprezar ninguém. O segundo conselho é não se esquecer de Moisés. Outro fato bastante interessante observado na fala inicial de Deus a Josué foi: como eu disse a Moisés, como fui com Moisés, faça conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. É impressionante como a pessoa que por ingratidão ou receio quanto a serem questionados ou comparados em sua liderança, querem apagar a memória daqueles que semearam anteriormente no reino de Deus. O Senhor, porém, recomendou que o legado de Moisés não fosse esquecido. O apóstolo Paulo, acerca disso, mencionou que nem quem planta, nem quem o colhe são nada, mas Deus que dá o crescimento. Josué deveria conduzir o seu povo com a memória viva das palavras ouvidas da boca de Moisés. Afinal, não se tratava de um novo projeto, mas algo que já tinha sido começado há séculos antes, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus pelo mesmo motivo. Deus, quando falou com Moisés na sarça, apresentou-se como sendo o Deus dos seus antepassados. Então, nós não podemos esquecer que essa obra já começou há muito tempo atrás. E nós não podemos esquecer daqueles heróis da fé, daqueles que foram antes de nós, daqueles que pregaram ali a palavra de Deus, daqueles que morreram por amor à obra do Senhor Jesus. E eu e você hoje, queridos, somos discípulos desse Deus e precisamos reconhecer e entender e aprender também com os ensinamentos que foram dados por esses grandes heróis da fé, né? Eles também nos inspiram a permanecer nesta caminhada. Claro que Deus é que está no comando e é prioridade nas nossas vidas, mas Deus, ele
Ele instruiu a esses heróis da fé, a esses irmãos, a esses nossos irmãos a fazer a sua obra, assim como ele nos capacita hoje também. Não vamos nos esquecer quem nos ensinou, com quem nós aprendemos mais de Deus. É importante. Então, a outra lição para a gente chegar nas conquistas, né, para a gente conquistar a terra prometida, um é não desprezar as pessoas, o outro é não esquecer de Moisés, ou não esquecer de onde viemos, ou quem veio antes de nós, né? Terceiro, viva, pregue e medite nas escrituras. Já está dizendo tudo. Viver, pregar e meditar no que está escrito na Bíblia. Ao ler o texto de Josué 1, 7 e 8, veremos que Deus estabeleceu 3 princípios importantes para o novo líder do povo hebreu. Vamos lá. O primeiro ponto importante, você que tem caneta e papel pode anotar aí. Seja fiel ao determinar que Josué deveria cumprir toda a lei mosaica sem dela se desviar. Então nós temos que ser fiéis ao nosso Deus. Terceiro, fale a respeito da lei. Ao determinar que Josué falasse da lei do Senhor aos outros continuamente, a fim de que todos conhecessem a Deus. E, por último, ele disse, prepare-se. Quando o Senhor ordena a Josué a meditar no livro santo diuturnamente, de dia e de noite e de dia, é porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Esses 3 princípios não poderiam ser negligenciados, pois deles derivariam todo o sucesso da jornada rumo a Canaã. Então nós não podemos negligenciar esses 3 princípios na nossa vida. Vamos lá? Ser fiel, falar a respeito da lei e se preparar meditando nesta palavra de dia e de noite e de dia, seguindo, obedecendo a palavra de Deus e aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Conselhos para a conquista: não desprezar ninguém, não esquecer de onde viemos e viver, pregar e meditar nas Escrituras. Ser fiel, falar de Deus, do amor de Deus, não ter vergonha de ser um servo do Senhor e falar do Evangelho do Senhor Jesus a todas as pessoas e se preparar nesta palavra para falar desse Deus que é maravilhoso. Deus diz que todo homem é como a erva e a sua glória como a flor do campo, que logo são esquecidos. Sendo assim, por qual motivo Moisés não deveria ser esquecido? Ponto importante. Embora a vida dos homens, bem como a repercussão de suas obras, tenha uma curta duração, o povo de Deus deve cultivar a memória daqueles que deixavam a sua contribuição para o reino do Senhor. A gente não pode esquecer daqueles que contribuíram para o reino de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos para o tópico 3, caminhando para o final da nossa aula. Já estou até gostando, já estou começando a ficar com saudade, né? A gente vai voltar só na próxima semana. Mas vamos lá para o tópico 3. Reconhecendo compromisso e promessas. Reconhecimento, perdão, compromisso e promessas é o tópico 3 da nossa lição. E diz assim, ó. Reconheça o seu chamado. Não te mandei eu? Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Tal convicção era necessária para prevenir eventuais crises existenciais que são armas do mal, como se vê na tentação de Jesus no deserto, quando o inimigo questionou por 3 vezes se Jesus era o Filho de Deus. Ora, o diabo suscitar dúvida até no Salvador, assim ao dizer, não te mandei eu, Deus fez sossegar o coração de Josué, garantindo que era ele quem avaliava aquela empreitada. E como Josué, todos sabemos que quando Deus manda, ele se responsabiliza. Vamos tirar aqui a primeira lição desse tópico 1 do capítulo 3. Você tem uma promessa de Deus na sua vida, amado. Você tem uma promessa de Deus na sua vida. E se Deus te prometeu, Ele vai falar com você. E vai ter momentos em que você vai ouvir o silêncio de Deus e você vai achar que Deus não te respondeu. Mas o silêncio de Deus, às vezes, não é Ele dizendo não ou Ele dizendo sim. O silêncio de Deus é para você esperar o tempo dele na sua vida. Então, se Deus te prometeu algo, eu vou repetir essas palavras para você guardar no seu coração. Seja na sua vida espiritual, no seu ministério, na sua vida secular, na sua profissão, nos seus estudos, no seu trabalho. Se Deus te prometeu algo, se Ele falou verdadeiramente ao seu coração, se a voz veio do Senhor Jesus,
Não fique preocupado ou duvide com aquilo que o inimigo vai tentar colocar na sua cabeça. Não, isso não é para você não, isso não é para você não. Esse caminho aí não é para você seguir não. Tire isso da cabeça, porque o diabo tentou até Jesus, que é o nosso Salvador. Imagine a nós. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, nós descansamos no Senhor, porque nós sabemos que quando Deus manda, ele se responsabiliza. Então, se o inimigo não estiver gostando do caminho que nós estamos seguindo, de onde Deus nos colocou, o problema é dele. Ele vai se entender com Deus, porque se Deus mandou, ele se responsabiliza. E quando está nas mãos de Deus, eu tenho certeza que tudo dá certo quando ele está no controle das nossas vidas, né, amados? Vamos lá, tópico 2. Dê o seu máximo. Dê o seu máximo. Em todo chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Esforça-te. Ou, em outras palavras, dê o seu máximo. Essa expressão foi repetida 3 vezes no versículo 6, 7 e 9, que a gente já leu aqui de Josué no começo da aula. E caberia a Josué, portanto, dar o melhor de si e não viver em distrações e nunca perder o foco daquilo que realmente era importante, que era o projeto de Deus. Muitas pessoas se envolvem com tantas distrações que fazem com que a energia para tocar as atividades sejam divididas entre o que é essencial para Deus e o que é supérfluo. Deus nos guarde de tal desperdício. Vamos aproveitar o máximo de tempo que nós pudermos para estarmos na presença do Senhor Jesus. Aproveitando esse tempo de quarentena, por muitas vezes eu escuto demais isso. Eu não tinha tempo de ir para a igreja, não. Eu não tenho tempo de ir para a escola bíblica, não. É porque eu não tenho tempo, porque eu estou estudando. Eu não tenho tempo porque eu estou trabalhando. Eu não tenho tempo porque eu estou fazendo jantar. Eu não tenho tempo porque eu tenho que resolver outras coisas. Eu não tenho tempo porque marquei com os meus amigos na pizzaria. Tempo. E a gente toda hora dizendo que não tinha tempo. Aí o Senhor Jesus vem e nos coloca num deserto. E numa situação da qual nós estamos vivendo hoje, na realidade, e queridos, não é coincidência essa lição. O Senhor Jesus não usa só de coincidência, não é por acaso não, é porque era para ser agora essa lição. E agora ele nos dá tempo. Aquelas pessoas que não estão trabalhando, que não estão estudando, elas precisam utilizar o tempo delas para estarem na presença do Senhor Jesus, aprendendo mais do Senhor Jesus, tendo intimidade com o Senhor Jesus, vivendo aquilo que o Senhor Jesus colocou nas nossas vidas para vivermos. E deixa eu te dizer algo, nós vamos atravessar. Nós vamos atravessar o Mar Vermelho, nós vamos atravessar o Jordão, nós vamos chegar na terra prometida, porque o Senhor Jesus, ele prometeu e ele vai cumprir. Eu creio e creio que você também receba aí do outro lado, nesta aula de hoje, você vai receber essa palavra e se você receber, guarde no seu coração e transmita para outras pessoas. Tudo isso vai passar, mas nós vamos passar por esse deserto fortalecidos, sabendo muito mais de Deus, conhecendo muito mais a esse Deus e juntos nós vamos cantar do outro lado o hino da vitória. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, dar o nosso máximo é importante. Primeiro, nós precisamos reconhecer o nosso chamado. Depois, nós precisamos dar o nosso máximo. E o terceiro são as promessas, né? Junto com o seu chamado, o Senhor faz maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas, a gente pode citar algumas, para a gente finalizar a nossa lição. Que diz assim, prosperidade é uma das promessas, né? A prosperidade, pois o Senhor disse, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então Josué não se preocupava, porque onde ele colocasse a planta do pé, ali seria abençoado. E ele prometeu para ele e para nós também. Onde você colocar a planta do seu pé, onde você colocar a sua mão, aonde você entrar com fidelidade, compromisso e reconhecimento naquilo que eu te chamei, você será abençoado. Outra promessa do Senhor Jesus é a derrota dos inimigos ao mencionar: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Existe uma passagem na Bíblia que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor Jesus manda os seus anjos a nos pegar pela mão para atravessarmos o vale da sombra da morte. Queridos, o coronavírus, ou o que está aí no mundo, não vai nos atingir. Não vai chegar à nossa tenda, porque se você estiver fiel ao Senhor,
se você estiver meditando nesta palavra, se você estiver dando o seu máximo, se você estiver cumprindo com o que o Senhor Jesus disse na tua vida, não te preocupas, Ele te guarda, Ele te livra, Ele te protege. E como eu já falei aqui, vou repetir novamente, nós vamos atravessar esse deserto e vamos voltar fortalecidos na presença do Senhor Jesus, porque Ele prometeu que derrotaria os nossos inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele tem outra promessa sobre Josué e sobre a nossa vida. A presença de Deus. Ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. Assim o Senhor garantiu a Josué que Israel teria, não uma jornada tranquila, haveria muitos inimigos e lutas, mas que teria um final feliz, um final seguro, como acontece com aqueles que obedecem a Deus. Vamos para o Pense? O Pense diz assim, reconhecer o seu chamado diante de Deus não seria algo perigoso, na medida em que, sendo o homem fraco, tal circunstância poderia fazer emergir a sua vaidade e arrogância. Ponto importante, quando o Senhor chama alguém, fica muito claro que sem a dúvida divina, nada de bom... Não, sem a ajuda divina, perdão, diz assim, quando o Senhor chama alguém, fica muito claro que sem a ajuda divina, nada de bom acontecerá. Assim não há espaço para vaidade e arrogância no coração de quem foi escolhido. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. Um resumo da nossa aula, da nossa escola bíblica, da classe dos jovens, nessa lição chamada de um líder. Hoje nós aprendemos que Deus escolhe. A palavra de Deus diz assim, muitos são chamados, né, e poucos são escolhidos. E Deus nos escolhe, Deus nos chama a liderar, Deus nos coloca na posição de servos dele aqui na terra, para fazer a obra dele. E nós aprendemos hoje que um novo tempo iria acontecer aqui com a liderança de Josué. Um tempo onde aquelas pessoas iriam alcançar a terra prometida, porque o Senhor prometeu e o Senhor cumpre. E que vão ter líderes que vão morrer, que vão encerrar a carreira, mas que Deus vai colocar outras pessoas no lugar, porque a obra do Senhor Jesus não pode parar. Muitas pessoas estão vendo as igrejas fechadas, mas a obra do Senhor Jesus continua. Continua agora no Facebook, continua no YouTube, continua nas lives dos cultos que são transmitidos. Aproveitando esse momento, eu quero pedir a você que está nos assistindo agora ou que vai assistir esse vídeo gravado para se inscrever no canal da Assembleia de Deus Templo Central de Monsenhor Tabosa no YouTube. Se inscreva lá também para você estar acompanhando os cultos de orientação cristã, os cultos de louvores ao Senhor que acontecem no sábado e no domingo, estão sendo transmitidos através de uma live ao vivo pelo YouTube. Também você pode estar acompanhando. Então o Senhor Jesus, ele nos chama e a obra dele não pode parar. É a primeira lição. Depois nós aprendemos os conselhos para a gente conquistar, né? Para a gente resumir para quem chegou agora. Primeiro, nós sabemos que vai ter um novo tempo, que vamos aqui repetir, que os líderes morrem, mas que Deus coloca outra pessoa no lugar para continuar a sua obra, porque a obra de Deus não para, e que esses líderes precisam assumir a liderança e ter iniciativa, não adianta ficar inércia, parado, porque se Deus te chamou, ele vai te usar, né? E nós recebemos alguns conselhos. Um deles, os conselhos para a conquista, o primeiro é não desprezar ninguém, porque Deus não faz acepção de pessoas, e aquelas pessoas que você não dá nada são as pessoas que Deus vai usar para fazer grandes coisas. Ele vai usar os pequenos para confundir os grandes, como ele fez com Davi, né? E também não esquecer de Moisés, ou então não esquecer daqueles que vieram antes de nós, não esquecer dos nossos irmãos, né? Que estiveram aí contribuindo para o reino do Senhor, antes mesmo de nós que estamos vivendo essa geração. No terceiro ponto, nós aprendemos que temos que reconhecer o nosso chamado. Nós temos que dar o nosso máximo para a obra de Deus. E nós temos que acreditar nas promessas do Senhor Jesus, que são promessas de prosperidade, que são promessas de que os nossos inimigos não nos atingirão. E a outra promessa é que Deus estará sempre conosco. Ele diz, não te deixarei e não te desampararei. Assim, na nossa vida, como líderes, como os escolhidos, como os chamados de Deus, assim como Josué, não existe espaço para vaidade nem para arrogância no coração de quem foi escolhido. Amém, irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos da congregação de passagem estão ao vivo com a gente, os irmãos que chegaram agora, você que vai assistir essa aula na live que vai ficar gravada aqui no Facebook ou pelo canal do YouTube, Olivia Mello, quero novamente pedir a você, para você entrar lá no canal, tá certo? E
clicar lá no sininho, curtir, compartilhar essa aula também, assistir outros vídeos, testemunhos. A gente sempre está trazendo uma palavra de Deus aos corações também através desse canal. E uma frase eu queria deixar para a gente finalizar a nossa aula de hoje, o chamado de um líder, mas também para a gente finalizar, porque a gente aprendeu que a gente precisa propagar o evangelho, né? Na palavra de hoje nós aprendemos isso. É que, voltando aqui para a nossa realidade, se o coronavírus, uma pessoa infectada, consegue infectar 100 pessoas rapidamente, o que nós, como servo de Deus, podemos fazer para contagiar as pessoas com fé e com amor? Vamos refletir nessa palavra para finalizar a aula? Nós podemos contagiar também o mundo todo com a nossa fé, com o amor que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, né? E nós podemos fazer isso como? Compartilhando palavras como essa, se inscrevendo nesses canais de bênção e transmitindo para as pessoas palavras de esperança. Queridos, eu sou grata a Deus por essa aula. Nós vamos voltar com nossa próxima aula na quarta-feira. Estaremos ao vivo aqui no Facebook novamente, nesse horário de 7 horas, na quarta-feira. E esse vídeo também vai ficar salvo no canal do YouTube, para quem quiser assistir a aula depois. E agora eu vou fazer uma oração por todos vocês que estiveram conosco até agora. Agradeço demais aquelas pessoas que entraram, que saíram, as que chegaram agora, as que permaneceram do início da aula até o final conosco. E aproveita você, depois que assistir, compartilha o link também dessa aula no seu WhatsApp, nos seus contatos, para que muito mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai amado e querido, santo, justo, eu te louvo e te agradeço, Deus, porque assim como o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. O Senhor nos usa nesse momento como instrumento para levar a tua palavra, Pai. E nós aprendemos hoje aqui no livro de Josué o chamado de um líder, que quando o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita, o Senhor nos ensina a amar o próximo, a não desprezar as pessoas. O Senhor nos mostra que através, Senhor Jesus, do teu tempo, do tempo ideal, do tempo certo, o tempo que o Senhor tem para as nossas vidas, que o Senhor vai nos exaltar, o Senhor vai nos colocar na posição. Pai, nós estamos aqui para te agradecer. Agradecer por esse alimento espiritual que nós recebemos nesta noite. Ser com cada vida, com cada pessoa, com cada jovem que está no Facebook agora te assistindo, que está agora assistindo essa palavra, que está agora recebendo esta palavra. Deus, eu venho te pedir que o Senhor entre nessas casas, nessas famílias, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa transformar, que a sua palavra seja plantada e edifique vidas, Pai amado, através desse vídeo, através desta aula da Escola Bíblica dos Jovens. Deus Santo, eu venho te apresentar nesta oração também a todas aquelas pessoas que estão enfermas, os profissionais de saúde, aqueles que estão nos leitos de hospital. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor tem cuidado de tudo. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que tudo que está acontecendo é permissão tua, Pai. Mas nós podemos te pedir e nós podemos te clamar nesta noite e nesta aula nós te pedimos, Pai, faz com que tudo isso passe, Deus. Nos traz dias melhores, Senhor Jesus, para que a gente possa novamente estar também ministrando a tua palavra na tua igreja, na sala dos jovens, abraçando a cada um, Pai, pegando na mão de cada um, Senhor Jesus, e transmitindo o teu amor que o Senhor nos ensinou na palavra de hoje. Deus Santo, eu te agradeço pela vida de cada um. Venha abençoar hoje e sempre. Continua nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá certo? Estou com muita saudade mesmo, me emociono por querer abraçar cada um de vocês que nesse momento nos acompanham, mas eu sei que vidas serão edificadas. Que Deus abençoe, amados, até a nossa próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Amém?